Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra. Hoje o tema um tanto diferente, um tanto inusitado, é o fim da picada. Essa é uma palavra aí que é uma expressão que a gente usa aí no popular, né? Quando a gente vê coisas absurdas, coisas que a gente não acredita muitas vezes que está acontecendo. É o fim da picada, é o nosso tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês para a gente iniciar esse nosso momento de devoção, de estudo, dizendo o seguinte: o texto de Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Um texto de Filipenses 3, 14 e 15, nós iniciamos a presença do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, este nosso momento de devoção. E esse momento também é bastante oportuno para a gente falar de assuntos polêmicos. E nós convidamos, então, para que pudesse trazer a palavra para nós hoje, o pastor Sérgio Flor, lá de São Paulo, da congregação Bom Pastor da Lapa. A gente sempre tem o costume de pedir para que os nossos convidados se apresentem, né? Fale um pouco sobre o seu ministério, anos de ministério, um pouco sobre a família, um pouco sobre o trabalho também desempenhado aí na congregação da Lapa, Bom Pastor da Lapa, né? E aí, então, para quem não te conhece, se apresente aí, por gentileza, tá bom? Meu nome é Sérgio Renato Flor. Eu sou conterrâneo do pastor Eber, eu sou capixaba também, né? Na minha vida, no meu ministério, primeiramente, eu atuei lá em Curitiba. Aliás, as 3 primeiras congregações que eu atendi, onde eu fui pastor, foi no Paraná. Primeiramente em Curitiba, depois eu atuei também em Cascavel e depois Curitiba. E nos últimos... no finalzinho de 2007, Ponta Grossa. Então, nessas 3 cidades do Paraná. E desde o finalzinho de 2007, eu estou aqui em São Paulo, no bairro da Lapa. Eu sou casado, a minha esposa Célia, e eu tenho um filho chamado Arthur. Arthur, ele tem síndrome de Down, hoje já tem 24 anos, já fez o ensino médio, está trabalhando atualmente, quer dizer, trabalhando em home office, né? Porque com toda essa pandemia ele está em casa. Então, nós estamos aqui em São Paulo e estou muito feliz agora aqui, a congregação aqui nós atendemos no bairro da Lapa e também a uns 20 quilômetros aqui do bairro da Lapa nós atendemos uma outra congregação, num bairro que é chamado de Morro Doce. Então nós atendemos essas 2 localidades. E estamos nos virando na pandemia aqui, como todos os pastores também, aprendendo a lidar com o maquinário tecnológico, né, fazendo cultos online, estudos bíblicos, visitas virtuais, né, e mantendo o trabalho caminhando de acordo com as possibilidades. Nós aqui já iniciamos desde o início de agosto, então já estamos há 2 meses com os nossos cultos presenciais também. Então, nós fazemos os cultos, as transmissões online, e as pessoas que querem ir ao culto, nós restringimos a um número X, logicamente, de acordo com as leis aí que nós temos, né, de distanciamento e tudo mais. Então, nós já estamos há 2 meses com cultos presenciais também. Então, as pessoas vão à igreja, assistem à transmissão do culto, e após a transmissão do culto, quando se encerra a transmissão oficial, né, aí nós, então, procedemos à Santa Ceia. E nós vamos, então, caminhando aqui em São Paulo, nós vamos com o nosso trabalho no distrito, tendo o pastor Cláudio, o reverendo Cláudio Schreiber, como colega de distrito aqui, está sempre junto com a gente. Ele, aliás, é o nosso vice-conselheiro atualmente, eu sou o vice-secretário,
Então a gente tem reuniões, então a gente está se encontrando sempre aqui, o pastor Cláudio, eu e mais o nosso conselheiro aqui, o pastor Iderval Strelho. O pastor Heber me convidou para que a gente pudesse conversar hoje sobre essa questão de é o fim da picada, né? E nós tiramos essa ideia do texto bíblico. Eu vou ler esse texto bíblico agora, do Evangelho segundo Mateus, e onde Jesus fala algumas coisas que iriam acontecer antes do fim, né? E nós estamos vivendo, lógico, já faz muito tempo isso também, e hoje também estamos vivendo coisas que estão nos colocam como nos aproximando do fim, né? Então o texto é de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre várias questões com seus discípulos, sobre dificuldades que eles iriam passar, e aí Jesus fala, então, esse trecho. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Essas coisas todas de final, em que tudo iria terminar, e as coisas iriam simplesmente, ou como uma vez eles perguntaram, o reino de Deus, né, porque eles entendiam também que o reino de Deus seria um reino físico. Então Jesus falou o seguinte, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Então Jesus respondeu, tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país vai atacar o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Muito bem. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, está tudo agora mais ou menos... as pessoas estão me ouvindo, né? O reverendo Evans, acho que o problema sou eu, né? Não talvez a questão do áudio junto, né? O pastor Cláudio, agora sim, agora funciona. Bom, sobre essa questão porque muitos, com certeza já foi colocado em alguns estudos, desde que iniciou essa pandemia toda aí, lá em março, né? Essa quarentena toda, esse isolamento, muitos perguntaram, acho que é o fim mesmo, né? Na verdade, eu não queria falar sobre a pandemia, porque esse assunto já foi comentado muito, então não é a minha parte hoje. Mas eu queria falar um pouco sobre isso que Jesus falou aqui, que Jesus fala muito aqui em violência, em nações contra nações, e que as pessoas não vão mais se compreender, as pessoas vão, nações contra nações, e até os cristãos vão sofrer por causa disso. Bom, a questão que nós queremos colocar hoje aqui é a seguinte, Jesus está falando de um problema que nós estamos enfrentando muito hoje em dia, e, enfim, a gente já está vendo isso há algum tempo, né? A questão da intolerância. A intolerância é algo que a gente pode ver, assim, em várias áreas da nossa vida, e nós vamos daqui a pouco, se der tempo, né, pastor Éber? O senhor vai me dizendo aí, o meu tempo, a gente já consumiu uma hora só tentando entrar aqui, tentando, iniciar, né? Eu acho que eu vou só passar a primeira parte hoje, né, que eu tinha colocado, porque eu iria começar o seguinte, resumindo, essa intolerância, ela tem uma causa. Se eu sou intolerante, é porque alguma coisa me leva a ser intolerante, que é o meu orgulho. Orgulho de ser talvez melhor, orgulho de ser mais do que uma outra pessoa,
É a falta de humildade, lógico, né? Nós ouvimos no culto assim, uma das leituras do culto do domingo passado foi Filipenses, que falou sobre o apóstolo Paulo pedindo para que nós sejamos humildes, né? Mas tudo isso se resume numa palavra só: pecado. Eu gostaria, antes de falar dessa questão da intolerância e das questões de fim e que vem acontecendo muitas coisas em matéria de violência das pessoas, porque isso é uma coisa que vem desde Gênesis. E é preciso que a gente fale dessa situação do pecado, porque a palavra pecado já não é mais colocada assim de maneira muito clara hoje em dia. Até muitas, infelizmente, até muitas religiões ou denominações já nem falam mais em pecado. Então as pessoas se acham assim até melhores, né? Puxa, né? A questão do pecado, se eu não falo mais na questão de erro, aliás, eu gostaria, se eu estou sendo ouvido, eu até gostaria que vocês colocassem aqui o que você entende por pecado. O que você entende por pecado? Se alguém perguntasse para você, me explica assim, numa frase só, o que é pecado? Se vocês pudessem colocar aqui nos seus comentários, enquanto eu vou colocar, eu vou mencionar o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Que alguém pode perguntar, mas como assim? Tá certo, eu cometo pecado, mas acho que eu cometo poucos pecados, né? Eu erro pouco, né? Por exemplo, hoje eu só dei um tiro no meu vizinho, então acho que eu não fiz. Foi só um pecado que eu cometi hoje, né? Xinguei a pessoa que estava no trânsito, que a pessoa me cortou a frente ali e tal, eu dei um xingão, eu só fiz isso, né? Lá no Éden, quando Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva à sua imagem, nós sabemos disso. Então eles eram perfeitos. Depois que eles pecaram, então a Bíblia coloca assim que Adão e Eva tiveram filhos à sua imagem. Ou seja, os filhos de Adão e Eva já não eram mais a imagem de Deus, é uma imagem dos dois pecadores. E aí vem o salmista no Salmo 51, versículo 5, e fala assim: eu sou pecador desde que eu fui concebido. Então eu sou um feto e já sou pecador. Cara, o que é isso, né? Para com isso, né? É o fim da picada, isso. É o fim da picada. Não é que eu cometi um pecado. E também não é porque meus pais cometeram um pecado tendo relações físicas, sexuais. Não é por aí. É que a minha natureza é pecadora. Então, se eu sou pecador e a minha esposa é pecadora, nós só podemos gerar um filho que também tem essa marca, né, do pecado. E é isso o que nos leva. E é isso que nos leva a não cumprirmos aquilo que Deus quer. Então, resumindo, pecado é isso. Pecado é errar o alvo. Originalmente é isso. É eu não atingir um objetivo. Então, Deus colocou os seus objetivos para que eu atingisse, eu não consigo atingir, então eu peco. Então eu erro o alvo. Isso é pecado. Então, pecado não é uma coisa, pecado, culpa, remorsos, muito bem, né? A Marli Waldorf, é assim que pronuncia, né? Waldorf. Bom, vamos ficar com Marli, pronto, né? A Marli colocou assim: pecado, culpa e remorsos, né? A culpa vem de eu ter pecado, né? Quando eu era pequeno, por exemplo, né, eu fazia alguma arte, alguma coisa que eu sabia que o meu pai ia brigar, né, aquela culpa ficava na minha cabeça, né, assim, puxa, fiz besteira, né, deu ruim aqui, e quando o pai souber disso, o bicho vai pegar. Então, aquela culpa me consome. Então, se eu erro, eu tenho culpa. E quando eu peço perdão a Deus, Deus quer tirar o pecado, assim, perdoar os pecados, e também a culpa que peça. Por isso que quando eu saio do culto, ou quando eu encerro o culto, eu saio assim, mais aliviado, mais tranquilo, com o coração mais leve. Porque Jesus me perdoou os pecados e me tirou aquela culpa, aquilo que pesa, e a culpa pode me fazer até realizar coisas que eu não deveria realizar. E isto, Ivonete, Ivonete, muito bem, a minha cunhada aqui de São Paulo está participando aqui, ó, pecado é tudo que nos afasta da comunhão de Deus. Muito bem. Né? Então, quando eu fui confirmado, meu pai foi o pastor que fez a minha confirmação. Cada confirmando tinha a sua Bíblia, lógico, né? Ele exigia isso, que cada confirmando tivesse a sua Bíblia. Então, no dia da confirmação,
ele deu um pequeno papel para a gente colar bem na primeira parte da Bíblia, assim por dentro, né? A frase era a seguinte: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. É uma frase interessante que assim, a gente aprende, né? Então, pecado é tudo que nos afasta de Deus. E não somente nos afasta de Deus, atrai para sobre nós, atrai para a minha vida a ira de Deus e a condenação dele. Olha só o que o pecado me faz, né? Por isso que eu vou correndo a Deus pedir perdão. Bom, mas enfim, essa introdução sobre o pecado, agora, então, por causa disso, é que vem essas questões da intolerância. E aí que eu ia começar, no caso, a conversar com o pastor Heber, que agora me deixou na mão aqui sozinho, né, reverendo Heber, né? O senhor me deixou sozinho aqui agora aqui para conversar comigo mesmo. O problema é que quando eu entro, você sai, cara. Você não me tolera, você tá intolerante comigo. Aí, ó, tá vendo? Eu entro, você trava. É melhor dar então, tá. Agora isso. Agora me tira um pouco e fala você um pouquinho. Vamos ter que fazer uma, assim, bom, então, já que você me colocou de novo sozinho, então vamos lá, né? Eu ia começar a falar o seguinte, que essa questão da intolerância, eu creio que esse realmente é um assunto que eu gostaria mais de conversar do que falar sozinho, porque tem muita coisa que a gente poderia trocar ideias aqui. O pastor Heber também, eu sei que ele é muito, assim, conhecedor da mente humana, né? Já passou por São Paulo, já foi lá para Fortaleza, agora está no Mato Grosso. Então, assim, é mais viajado do que eu, né? Então, conhece mais variações do nosso povo brasileiro do que eu. Eu só conheço os paranaenses e agora os paulistas, né? Mas, enfim, a intolerância, ela começa em casa. A intolerância começa dentro de casa. Essa famosa rebeldia, né? Essa falta de conexão entre as gerações, né? O pai, que já está com 40, 50 anos, ou até 60, quem sabe, e o filho, e alguns filhos estão com 15, ou então o pai tem 40, o filho tem 15, aí o pai tem 60, o filho está com 30, assim, esse conflito de gerações que já foi motivo de tantos, até palestras e cultos, e estudos, e de tantos livros que já foram colocados. Mas é em casa que essa tolerância começa. Eu, como filho, eu penso mais rápido que meu pai, é lógico, né? Ainda mais nessa era da tecnologia, em que os pais que já têm 50, 60 anos estão assim, tentando se acostumar ainda com essas coisas de tecnologia, e alguns nem sabem mexer direito no Zap, né? Que é tão fácil para eles, né? Mexer no computador e tal. Falta de paciência, essa intolerância para com os que são mais idosos, não sei, ou aqueles que não compreendem. E a minha intolerância com o pai, ou com a mãe, de não compreender algum pensamento que o filho tenha, ou a filha, né? Então, as nossas gerações, de repente, elas se combatem entre si. Sem falar também na questão marido e esposa. Nós, infelizmente, a gente tem notícias, né, de que na pandemia, nesses 6 meses aí, desde março até aqui, muitos divórcios já aconteceram, ou muitas situações entre por intolerância, né? Então, uma das justificativas é incompatibilidade de gênero. Pois um nome muito bonito, uma expressão muito legal que se inventou lá no passado, né? Para assim, olha, eu não tolero mais a pessoa, eu não aguento mais morar com essa pessoa. E agora que eu tenho que ficar 24 horas praticamente por dia com essa pessoa, porque eu estou trabalhando em casa, home office, computador, então alguns trabalham com telefone, mas estou em casa. Então, muitas dessas coisas começam dentro de casa, essa intolerância. E aí eu só gostaria de colocar
colocar aqui um versículo bíblico ou um trecho bíblico, e se alguém quiser falar alguma coisa, se o pastor Heber quiser me tirar do ar e ficar no ar para comentar um pouquinho, tudo bem, não tem problema nenhum, tá, pastor Heber? Eu entendo a sua ansiedade de falar também, né? Eu sei que o senhor é um comunicador, assim, um comunicador nato, né? Então gosta de falar, claro, lógico, né? O comunicador gosta de falar. Então, o trecho que eu queria colocar é o seguinte, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui em Efésios 6, 1 a 4. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, que é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo sobre a terra, ou na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, é aquilo que alguém colocou aqui, a Ivonete colocou, pecado é o que nos afasta dessa comunhão com Deus. Ou pecado é não chegar no alvo que Deus quer. Então, quando eu não chego nesse alvo, isso me deixa muitas vezes estressado, nervoso, porque vocês que trabalham em empresas, a gente que trabalha na igreja, lógico também, a gente faz planos, a gente faz um projeto, né? Seja na empresa, seja na escola, o plano é eu passar de ano, sei lá, né? O plano é fazer o vestibular e ficar em primeiro lugar, né? O plano é na igreja a gente fazer essa reforma, essa construção e tudo mais. Em família, o plano é comprar um apartamento, comprar o próximo carro, enfim. E quando isso não é atingido, a gente fica frustrado. E a frustração é perigosa, porque nenhum de nós gosta de assumir a culpa. Claro que não, né? Então a culpa é de alguém. Isso já é desde Gênesis, lá, quando Deus chegou no jardim e disse, ô Adão, vem cá, o que aconteceu aqui? É o seguinte, Deus, é o seguinte, a mulher que você me deu, eu não pedi mulher nenhuma, tá? Você que me deu, você até me fez dormir, tá? Você até me deu um soro aí para eu, né? Então, você me anestesiou, eu dormi, e você me deu uma mulher de presente. Ela é que me fez pecar, tá? Então eu tô, né? A culpa não é minha. Aí, quando Deus olhou para a mulher, assim, calma, Deus, é o seguinte, a serpente, ela é que veio com uma conversinha fiada aí e tal, me tentou e eu caí. Então, essa questão de eu não assumir culpa, assim, eu fazer algo errado e eu não assumir a culpa, isso não é de hoje. Então, essa questão da intolerância ou permitir que os meus erros apareçam, porque pecado é isso, né? Pecado não é uma coisa que alguém me força a fazer, né? É uma pergunta que eu sempre faço, eu já fiz muitas vezes aqui na igreja, e quando eu faço essa pergunta, as pessoas já sabem a resposta, lógico, né? Quem colocou aquela fruta na mão da Eva? Eva pecou, né? Eva comeu de um fruto proibido lá e tal. Então a pergunta é a seguinte, quem colocou aquela fruta na mão da Eva? A resposta eu sei que você sabe a resposta, né? Não precisa nem colocar aqui. A Eva mesma é que pegou da fruta. O diabo não colocou a fruta na mão dela. O diabo só, no meu tempo se dizia chavecou, né? Eu não sei como é que hoje as pessoas falam, né? Viu? Gerações, né? Na minha geração, na minha época, eles falam assim, eu vou chavecar aquela menina, né? E tudo mais, né? Hoje já chavecar, acho que já é meio assédio, então já é meio criminoso. Então, as coisas mudam. Essa questão de politicamente correto, o que nós talvez vamos falar um pouquinho, não sei se hoje vai dar para falar sobre isso, mas nós iríamos falar, talvez, no decorrer do estudo, mas aí já são 9h20, tá? Então, essa questão de eu ter que cuidar para não errar, para falar politicamente correto, e nós erramos muito em casa também. Nós estamos com, vamos dizer assim, com os nervos muito à flor da pele, todo mundo. E aí vem as outras questões de intolerância. Então, agora, as outras questões aqui, realmente, eu precisaria conversar mais, né? Até tem uma questão de intolerância aqui, até no que diz respeito ao futebol, né?
A gente aqui agora estamos lá. Aí, nós somos aí, eu sei que o senhor, eu posso contar que o senhor torce pelo Corinthians? Não. Eu posso contar pelo corintiano, assim, de carteirinha, né? E eu sou gremista de carteirinha. Então, assim, essa tolerância que vem bem na questão do futebol. Mas na família, eu não sei se o senhor quer colocar um pouquinho, pastor Heber, alguma coisa nesse sentido, acrescentar, colocar, enfim, ou me criticar também, por favor, fique à vontade. Tira do ar e fale um pouquinho também. Eu vou tentar falar, não sei se é só eu entrar aqui que a internet está intolerante comigo aí. Eu acho que talvez o problema sou eu aqui, né? Porque é só eu entrar que a sua voz começa a falhar, né? E sua imagem começa a travar, né? Então, infelizmente, acontece isso. Eu sei que eu falo demais, né? Eu tenho que me controlar, eu falo demais, né? O comunicador às vezes fala demais e isso não é muito legal, né? Você aqui é o cara do estudo, você tem que falar, né? Então, assim, sobre a questão da vitimização, né? Hoje a moda é falar sobre a vitimização, né? Inclusive, várias ciências estão estudando muito sobre a questão de você se responsabilizar. E a Bíblia já diz isso há muito tempo, né? Da autorresponsabilidade, né? O pecado é seu. A leitura do Antigo Testamento da semana passada, né? Você pecou, você vai ser punido por aquilo. Não adianta ficar botando a responsabilidade na geração do seu pai, nos seus antepassados, né? É assumir a culpa, né? Então é muito importante isso. E a gente vê que desde o Gênesis 3 ali, né? A Eva botou a culpa no Adão, o Adão botou a culpa na serpente, um ficou jogando para o outro, aquele diz que me diz, e hoje acontece essa mesma questão da intolerância aí, né? Só para você ter uma ideia, nós gostaríamos muito de falar sobre a questão também a intolerância, essa questão de não compreensão, porque a intolerância é não compreender, ou melhor, não querer compreender o outro. Assim, eu não entender, por exemplo, agora, né? Eu não estou compreendendo o que o pastor Heber está falando. Agora, eu não querer compreender quando alguém está me falando alguma coisa, aí é bem diferente. Nós iríamos falar até intolerância quanto à política, quanto à cor da pele, quanto à religião, né? Futebol também, nós iríamos até... Por isso que eu queria mais interação, infelizmente não vai poder essa interação toda com o pastor Heber, essa questão de violência, não querer compreender, não querer entender, e ser intolerante para com tantas outras, e até a questão também da sexualidade, né? Nós estamos vivendo numa época, isso que nós queríamos, assim, nessa conversa de hoje, colocar que em tudo isso, a gente está vivendo uma época que as pessoas não estão querendo ouvir o outro. É a minha opinião que vale, é o que eu acho que vale, e esse eu acho eu tiro de algum lugar, e nem sempre é algo que eu tiro da palavra de Deus. As pessoas hoje não estão mais ouvindo Deus falar, e isso é uma coisa muito, muito séria, e eu não estou falando assim somente das pessoas que não são da igreja, no caso, que não são as pessoas que estão fora, que não são cristãs. Eu estou falando de pessoas da igreja também. Essa questão toda, ela acaba entrando na minha vida como cristão. E eu começo a achar tudo isso normal também, a viver essa realidade de intolerância, de não mais ouvir Deus. Por isso que é tão importante essa questão dessa comunicação, dos estudos que a gente tem aí, essas lives que estão acontecendo, que os pastores estão fazendo, e nós estamos participando. Tudo isso é importante para a gente ouvir o que Deus quer falar. E ouvir Deus falar é importante. Eu só vou, então, para concluir hoje, né, eu tinha retirado alguns versículos de recomendações que Deus pede, e um desses trechos é o que foi lido no domingo passado. Uma das leituras do domingo passado foi Filipenses. Então o apóstolo Paulo fala sobre como Jesus foi humilde, e antes de ele falar como Jesus foi humilde, ele fala o seguinte: por vocês estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então eu peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia,
tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí o apóstolo Paulo fala sobre Jesus, que foi humilde, deixou a sua glória e veio à terra e assumiu uma forma humana, uma forma de servo aqui no mundo. Então, eu tinha também outros textos que a gente pode, se o pastor Heber permitir, e me convidar e ver se funciona na próxima vez, para a gente poder conversar um pouco mais, inclusive, porque esses assuntos aqui que nós, eu até tinha comentado com o pastor Heber antes aqui de entrar no ar, né? A gente tinha pensado em falar desses assuntos, então, essa troca de ideias seria muito bacana, né? Até com vocês mesmos. Vocês aí que assistem e participam sempre, vocês teriam uma chance muito grande, enfim, de colocar as experiências de vocês também, porque nessa troca de ideias, vocês crescem e nós também crescemos, porque nós temos algumas experiências de vida. Vocês têm também experiência de vida, e vocês ouvem e vocês veem coisas, e nessa troca de ideias, nós todos saímos ganhando. Então, esses chats, essas conversas, esses estudos, são importantes para todos, viu? Não é só para vocês que estão ouvindo, para nós, pastores, que apresentamos, que falamos, também é muito importante saber o que vocês pensam, como é que vocês agem, o que aconteceu na vida de vocês. E essas recomendações que o apóstolo Paulo fala, essa e outras também, que eu não vou ler hoje aqui, são outros trechos, em que vão justamente para nos orientar, para que nós, pelo menos nós como cristãos, possamos ser um pouco diferentes, não melhores, por favor, não melhores, mas diferentes, e que nós façamos essa diferença. Como aquela pedrinha, aquela pedra que cai na piscina, né, ou aquela bola que cai na piscina e forma aquelas ondas que vão crescendo, assim é o nosso exemplo, assim é a nossa vida como cristãos nesse mundo. Os nossos pequenos gestos, as nossas pequenas ações que a gente faz por amor a Cristo, elas tendem a aumentar e a fazer o seu efeito. E é isso que Deus quer quando a gente conversa, quando a gente tem esse bate-papo e quando a gente abre a Bíblia, porque o que Deus quer, em última análise, é que tudo isso que a gente faz aqui no mundo, que a gente tenha uma orientação e uma fonte disso, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Ela que nos orienta. Um outro trecho que eu ia ler hoje é a de Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, a palavra de Deus é útil para ensinar, para repreender e um monte de coisas, inclusive para repreender também. Então, às vezes, a palavra de Deus, ela serve também para nos dar um puxão de orelha. E, claro que ninguém gosta disso. Mas quando Deus nos repreende, é porque Ele quer que nós cresçamos. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.